Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente fez uma introdução aí envolvendo a eletricidade. Trabalhamos já alguns conceitos, como as partes da eletricidade, alguns conceitos como o princípio da ação e reação, atração, repulsão entre cargas. Trabalhamos também com o princípio da quantização, da conservação da quantidade de carga, a eletrização de um corpo. Então a gente já deu aí um pontapé inicial. Eu parei a aula passada na eletrização dos corpos. Um corpo se eletriza e a quantidade de carga armazenada depende do número de elétrons que ele ganha ou perde. E até fiz um exercício lá, né? A eletrização de um corpo qualquer pode ser feita por três maneiras: por atrito, por contato e por indução. Daí eu vou dar uma explicada aqui antes de chegar em força elétrica com vocês, ok? Bom, o que vem a ser a eletrização por atrito? Consiste em pegarmos dois corpos neutros. Aqui pode até existir cargas, né, como existe, mas o número de prótons é igual ao número de elétrons. Durante o atrito, a gente vai encostar os dois corpos. E além de encostar, a gente vai esfregar um no outro. Então, esse contato aqui é esfregando um no outro. Aí, o que vai acontecer? Elétrons de um vai passar para o outro. Isso durante o atrito. Daí, esse que perdeu elétrons fica carregado positivamente. E este que ganhou elétrons fica carregado negativamente. Tá? O que vocês têm que guardar, o que é importante, fundamental na eletrização por atrito, é isso. Que após a eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas de sinais contrários. Um fica positivo, o outro negativo. Quem perde elétrons, quem ganha elétrons, tem a ver com uma tabela chamada tabela triboelétrica. Vocês dão uma pesquisada aí. Quem está antes sempre vai perdendo elétrons para quem está depois, tá? Mas no momento não tem necessidade da gente passar por enquanto. Aí depois eu monto o exercício onde tem e a gente faz, ok? Bom, na eletrização por contato consiste em pegarmos dois corpos, um eletrizado e outro neutro. Aqui eu escolhi um negativo, poderia ser um positivo carregado, não tem problema nenhum, tá? O que vai acontecer? No contato, a gente vai só aproximar e encostar um no outro. Então aqui ó, vai ter o contato entre eles. Só que a gente não vai esfregar um no outro, só chega e encosta. Durante o contato, o que vai acontecer? Alguns elétrons daqui vão migrar para o corpo neutro. Aí esse corpo que estava neutro recebe alguns elétrons. E este que perdeu alguns elétrons, ele ainda permanece. O contato nunca é o suficiente para ele ficar neutro e muito menos mudar a configuração, passar a ser positivo, tá? Então, durante o contato, só ocorre a passagem de algumas cargas elétricas do corpo eletrizado para o corpo neutro. Após o contato, depois do contato, os corpos se eletrizam com cargas de sinais iguais. Isso é importantíssimo saber, tá? E se forem corpos idênticos, de mesmo material, mesmas dimensões, eles adquirem cargas de mesmo valor também. Além de mesmo sinal, mesma intensidade. Isso depois a gente vai fazer em exercício, vai aprender a calcular, tá? Tem uma parte que
Aqui até explica aquele princípio da conservação da quantidade de carga. Essa carga aqui é dividida entre os dois. Depois, numericamente, a gente vai fazer isso aí. Se esse fosse carregado positivamente, aí elétrons viriam para cá, mas não eliminariam. Ele continuaria positivo e esse aqui que perde elétrons ficaria positivo também. Dá no mesmo, tá? Bom, aí tem a eletrização por indução. Na eletrização por indução, a gente vai usar um corpo carregado positivamente e outro neutro. Lembrando que no corpo neutro, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Corpo neutro não é aquele que não tem carga elétrica, é aquele onde o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Esse corpo neutro é chamado de induzido. E este eletrizado é chamado de indutor. Então, durante a indução, o que vai acontecer? A gente só aproxima e não pode encostar um no outro, tá? Porque senão passa a ser contato. Então, só aproxima, deixa uma distância mínima entre eles. O que vai acontecer? O indutor vai causar uma separação nas cargas do induzido. Esses elétrons vão atrair os prótons. Então, os prótons vêm para cá. E os elétrons vão ser repelidos. Então, durante a indução, só acontece isso. Uma separação nas cargas elétricas do induzido. Se a gente afastar os dois, volta para cá. Esse aqui continua negativo e esse aqui continua neutro, tá? Porém, a gente pode eletrizar o induzido. Como? Se nesse momento, se na presença do indutor, ligarmos o induzido à Terra. Aí o que vai acontecer? Esses elétrons aqui vão escoar para a Terra. Isso tem que ser feito na presença do induzido, tá? A hora que escoam os elétrons para a Terra, se você cortar, você consegue deixar o induzido carregado. No caso aqui, ele vai ficar carregado positivamente, tá? Mas a gente só eletriza o induzido se quiser. Caso você só cause a indução e volta ao que era antes. Se na presença do induzido, você coloca o indutor na presença de um fio terra, daí os elétrons vão escoar para a Terra. Aí eles se eletrizam com carga de sinal oposta ao induzido, tá? Se aqui for positivo, quando você eletrizar o induzido, ele fica negativo. Mesma coisa. Porque os elétrons em excesso podem escoar, se tiver faltando, podem subir da Terra para o induzido, ok? Então, dos tipos de eletrização, o que vocês têm que guardar é o que acontece depois, tá? Após uma eletrização por atrito, os corpos se eletrizam com cargas de sinais contrários. Após uma eletrização por contato, os corpos se eletrizam com cargas de sinais iguais. E se forem corpos idênticos, mesmo tamanho, mesmo material, com cargas de valores, de módulos iguais também. Na eletrização por indução, durante a indução só ocorre uma separação nas cargas do induzido. Você pode eletrizar o induzido se na presença do indutor ligá-lo à Terra. Daí ele se eletriza com carga de sinal contrário ao indutor, ok? Então aí são os tipos de eletrização que a gente tem. Aí depois que o corpo se carrega positivamente ou negativamente, é que a gente usa aquela equação da aula anterior, tá?
Lá quando a gente fala em número de elétrons que ele perdeu ou ganhou, poderia falar assim, em função do número de cargas elétricas em excesso, que pode ser elétrons ou prótons, ok? Mas nos exercícios depois a gente vê. Bom, agora a gente vai começar com a eletrostática, que a gente já viu na aula passada. A eletrostática estuda as cargas elétricas em repouso, livres de qualquer movimento, só eletrizando os corpos. Os fenômenos da atração e da repulsão ocorrem dentro da eletrostática. Então a gente já vai começar trabalhando com a força elétrica entre corpos eletrizados. Então, força elétrica. Um dos princípios da eletricidade, e que combina muito bem aqui com a eletrostática, é o princípio da atração e repulsão entre cargas, né? Se eu tiver um corpo eletrizado aqui, com uma quantidade Q de carga, a uma certa distância dele, um outro corpo aqui eletrizado com uma outra quantidade de carga, separados por uma certa distância, entre eles surge uma força elétrica de atração ou de repulsão. Para a gente separar, vou colocar aqui carga 1 e aqui carga 2, como se fosse corpo 1 e 2. Não aparecendo o sinal, supõe-se que essas cargas aqui sejam positivas. Pode ser negativa? Pode. Uma positiva, outra negativa? Tanto faz, tá? Mas nesse caso especificamente, vai surgir entre elas uma força elétrica de repulsão. E como que a gente calcula essa força elétrica de repulsão entre essas duas cargas? Entre essas duas quantidades de cargas desses dois corpos eletrizados? Numa equação chamada também lei de Coulomb. A intensidade dessa força vai ser produto da constante eletrostática pela carga Q1 pela carga Q2 sobre a distância entre elas ao quadrado. Então é assim que a gente calcula a força elétrica, seja de repulsão, seja de atração entre corpos eletrizados, entre duas cargas elétricas quaisquer, tá? A definição exata é: a intensidade da força elétrica de atração ou repulsão entre corpos eletrizados ou cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto dos módulos de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Depende também do meio material que as envolve, através de uma constante chamada constante eletrostática. Essa é a definição da força elétrica. E essa equação aqui é chamada lei de Coulomb, porque foi experimentalmente feita por Charles Augustin Coulomb, tá? O mesmo que deu a unidade medida à quantidade de carga elétrica. Bom, esse F que aparece aqui é a intensidade da força elétrica. Vou colocar só força elétrica. Q1 e Q2 são os módulos das cargas elétricas envolvidas. B é a distância entre as cargas. E esse K que aparece aqui é chamado de constante eletrostática. Constante eletrostática.
A força elétrica, como qualquer outra força na física, exceto a eletromotriz de um gerador contra a eletromotriz de um receptor, a força aqui vai ser medida em Newton. A gente aprendeu lá no primeiro ano. Aqui no segundo ano a gente aprendeu que as cargas elétricas são medidas em Coulomb. Em homenagem a Charles Augustin Coulomb. Distância, em física a gente trabalha com a distância medida em metro. Não serve outra. Essa constante, ela tem um valor fixo. Quando o meio onde as cargas estão for o ar ou o vácuo, ela é correta para o vácuo. Ela vai ter este valor aqui. 9 vezes 10 elevado a 9. E guardem, porque a gente vai usar sempre ela. Porque geralmente as cargas elétricas que a gente usa, que estão envolvidas no nosso dia a dia, ou estão envolvidas pelo ar, que está ao nosso redor, né, atmosfera, ou então está no vácuo, dentro de aparelhos elétricos, eletrônicos, experimentais, tá? Se for um meio diferente desses dois, essa constante muda um pouquinho, mas aí o exercício pede para usar. Cai para 8,9 alguma coisa, mas fica sempre aqui ao redor de 9. Então guardem, toda vez que num exercício precisar da constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9, tá? Vai aparecer em campo elétrico, em potencial elétrico, em capacidade elétrica, vai aparecer num monte de equações. Quais são as unidades de medida? Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Porque essa constante depende da força, depende da distância, que aqui é ao quadrado, e depende das cargas. Carga vezes carga fica carga ao quadrado. A gente coloca aqui 1 e Q2 para separar as duas, ok? Essa equação serve para calcular a força, seja de atração ou repulsão, entre as duas cargas. E são os sinais que vão determinar como a força está, se é de atração ou de repulsão. Porque na equação a gente vai trabalhar com os módulos. Prestem bem atenção, ó, que 1 e Q2 são os módulos. A gente não vai trazer os sinais dessas cargas. Se forem positivas, entram aqui positivas. Se forem negativas, entram positivas, módulo. Se uma for positiva, a outra negativa, aqui vai trabalhar com os módulos. Quem vai definir para a gente atração ou repulsão fica pelo sinal, tá? Mas na equação a gente não usa. Bom, é assim que a gente vai calcular a força, tá? Em eletrostática a gente trabalha com quantidades pequenas de carga, não trabalha com quantidades altas. Geralmente a gente trabalha com valores menores que 1 Coulomb. Milicoulomb, microcoulomb, tá? Eu vou fazer o exercício de exemplo, já vou ensinar vocês a começar a trabalhar com a notação científica, começar a converter microcoulomb em coulomb, bom? Aí eu mandei os exercícios de exemplo aí para vocês, né? Vou fazer aqui tentando já ir explicando. Vão tentando já pegar o jeito, mas a gente vai repetir isso aqui muito. Então, pela repetição, acaba conseguindo. O primeiro exercício de exemplo. Dois corpos, né, desculpa, eletrizados com carga de 1 microcoulomb e 2 microcoulombs são separados no vácuo pela distância de 50 centímetros. Determine o módulo da força existente entre eles. Então fala que dois corpos são eletrizados com cargas. Esse é exercício 1. A primeira carga eu vou chamar de Q1, 1 microcoulomb. A segunda carga eu vou chamar de Q2, 2 microcoulomb. Pode ser Q1, Q2, tanto faz.
Pode colocar Q e Q, se souber na hora de resolver lá, não tem problema nenhum. Essas duas cargas estão separadas pela distância de 50 centímetros. Aí pede para calcular a intensidade da força existente entre elas. Aí a gente acabou de aprender que a força de atração ou repulsão entre essas cargas vai ser constante vezes carga 1 vezes carga 2 sobre distância entre elas, ao quadrado. Bom, o exercício mencionou a constante eletrostática? Não mencionou. Não mencionando quer dizer que essas cargas estão no vácuo. E lá no enunciado fala, né? Ou a gente considera que elas estejam no ar. Daí a gente tem que usar a constante 9 vezes 10 elevado a 9. Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Porém, trabalhou com a constante, as cargas não podem ser microcoulombs e a distância não pode ser centímetro, tem que ser metro. Para converter microcoulomb em coulomb é muito fácil. É só multiplicar 1 por 10 elevado a menos 6. Já passou para coulomb. E isso não precisa nem mostrar aqui. Na hora de encaixar ali, já vai jogando, tá? 2 microcoulombs. 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Lembra lá da aula passada que eu passei os submúltiplos? Quando for milicoulomb, fica 10 a menos 3. Agora que é microcoulomb, é o que a gente mais usa. 10 a menos 6. Precisa nem mostrar aqui, já vai direto lá. Quando for nanocoulomb, 10 a menos 9. E assim por diante. Agora a distância é assim. 50 centímetros não serve. Como que a gente converte centímetro em metro? Divide por 100. 50 dividido por 100 vai dar 0,5 metro. Se quiser usar 0,5 aqui, pode, tem problema nenhum. Só que quando você for elevar ao quadrado, fica 0,25. Já são duas casas decimais. Eu, particularmente, vou trabalhar com potência de 10. Fica 5 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Então, eu dividi por 100, deu um decimal, converti o decimal em notação científica e vou trabalhar com ela, tá? Então, 50 centímetros corresponde a 5 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Agora, está tudo no Sistema Internacional de Unidades, como manda a constante eletrostática, tá bom? Aí vai lá para a equação, fica bem tranquilo. Ai, deixei cair meu apagador aqui. Então, a força elétrica aqui vai ser constante, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga Q1, 1. Se deixar só 1 está errado porque é microcoulomb. 1 vezes 10 a menos 6. Vezes Q2, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Sobre a distância, 5 vezes 10 elevado a menos 1. Não pode esquecer que a distância aqui é elevada ao quadrado, hein? Por favor. Então, a força elétrica aqui vai ser... Aqui, a gente vai trabalhar com a multiplicação entre bases, né? Então, faz 9 vezes 1, 9 vezes 2, 18. Das 3 bases, repete uma. Se forem 4, 5, 10, repete uma só na multiplicação. E soma os expoentes, mantendo regrinha matemática de sinal. Menos 6 com menos 6, menos 12. Menos 12 mais 9, menos 3. Agora aqui é diferente. No 5, que é o coeficiente aqui, é ele vezes ele. 5 vezes 5, que dá 25. A base a gente repete. E o numerador? Não é menos 1 vezes menos 1 que dá mais 1. O numerador é direto vezes 2, com sinal e tudo. Menos 1 vezes 2
menos 2. São as regrinhas aí de cálculo com as notações científicas, tá? E agora, como que faz a divisão? A força F vai ser 18 dividido por 25 dá 0,72. Na divisão, repete a base. O expoente, que é denominador, sobe e muda de sinal. Se ele é menos 2, ele vai subir aqui mais 2. Se fosse mais, subiria menos. É sempre assim, tá? Menos 3 mais 2, menos 1. Newton. Aqui o correto seria chegar em 7,2. Joga para a direita, puxa para a esquerda. Mas não precisa. Deixou ali, tá ok, tá? Então é isso aí. Durante os exercícios, durante o tempo que a gente for trabalhando, eu vou explicando para vocês como que a gente faz as operações aí usando as notações científicas. Porque às vezes no exercício só a gente faz soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, cai em todas. Mas isso aí é só dar uma revisada lá em matemática, aqui tá tudo bem, tá ok, tá? Eu vou fazer o segundo exercício aí também, porque ele envolve força elétrica e é um pouquinho diferente, mas tranquilo. Depois eu passo um que é de força resultante e mando alguns para vocês fazerem, tá bom? Exercício número 2. Duas cargas elétricas idênticas repelem-se com uma força de 202,5 newtons, quando separadas pela distância de 20 centímetros. Calcule os valores dessas cargas. Então, no exercício 2, duas cargas idênticas, Q1, Q2. Se são idênticas, são de mesmo material, mesmo tamanho, possuem a mesma quantidade de carga. Se eu disser que essa carga aqui vale X, essa que é idêntica vai valer quanto? X também, tá? X é idêntico a X. Essas duas cargas se repelem com uma força de 202,5 newtons, quando separadas pela distância de 20 centímetros. Aí não mencionou o vácuo, não mencionou o meio onde essas cargas estão. A gente considera que a constante é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Como as cargas a gente vai descobrir, vão sair em Coulomb. A força já está em Newton. Quem está fora aqui é a distância. Lembra que eu fiz no exercício anterior? 20 dividido por 100, 0,2. Escreve 0,2 em notação científica, fica 2 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Aí para a gente calcular essas cargas, de novo a gente vai lá na equação da força. Constante vezes carga 1 vezes carga 2 sobre distância entre elas ao quadrado. Agora eu tenho a força que é 202,5. A constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9. A carga Q1 chamei de X. A carga Q2 é idêntica, eu vou chamar de X também, tá? E o valor de X serve para as duas. A distância, 2 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado, não pode esquecer. Mais uma passagem. 202,5. Aqui fica 9 vezes 10 elevado a 9. X vezes x fica x ao quadrado, não é? 2 ao quadrado é 4. Não pode esquecer, tem bastante aluno que erra aqui. 2 quadrado, 4. 10 elevado a menos 1, repete a base. E só multiplica o menos 1 por 2, que dá menos 2. Agora, a gente vai fazer uma regrinha de 3. 9 vezes 10 a 9, x quadrado vezes 1. 9 vezes 10 elevado a 9, x quadrado. Aqui é produto. 202,5 vezes 4
dá 810. E esse 10 a menos 2 segue. Agora, o que está multiplicando x quadrado vai passar dividindo, né? Então, daqui eu tiro o quê? X quadrado vai ser igual a 810 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Então, daqui sai que x quadrado vai ser igual a 810 dividido por 9 dá 90. Repete a base. Lembram como faz com expoente? Esse mais 9 vai subir menos 9. Se ele é mais, sobe menos. Aí menos 2 menos 9 fica menos 11. Bom, quando você vai extrair raiz quadrada, o expoente deve ser par, positivo ou negativo, né? O que eu vou fazer? Vou deslocar a vírgula para a esquerda aqui, fica 9. Aí o expoente vai para a direita, fica menos 10. É sempre assim, ó. No 90, a vírgula está à direita do zero. Desloquei uma casa para a esquerda, veio para 9. Aí o expoente foi para a direita uma casa. Não posso esquecer que a gente está lá do lado negativo. À direita do menos 11 está o menos 10. Aí faz x, que vai ser raiz de 9 vezes 10 elevado a menos 10. Então, x vai ser, raiz quadrada de 9 é 3. E ali, repete o 10, que é a base. Aí o menos 10 vai dividir pelo 2 índice da raiz. Menos 10 dividido por 2, menos 5 Coulomb. Então, aqui está o valor de cada uma das cargas. Q1 vale 3 vezes 10 a menos 5. Q2 vale 3 vezes 10 a menos 5, tá? Então é 3 vezes 10 a menos 5 aqui, 3 vezes 10 a menos 5 aqui, que a gente achou lá. 3 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb. Como essa é idêntica, 3 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb. Ok? Esse exercício é um pouquinho mais trabalhoso. Na próxima aula eu vou dar força resultante, que dá um pouco mais de trabalho também. A gente demora um pouquinho para fazer o exercício, mas vale a pena. E vou mandar alguns para vocês fazerem. Igual ao que eu fiz, igual a esse, igual aos que eu vou fazer na próxima aula. Dê uma olhada boa na aula, já vão tentando entender esses cálculos aí com as potências de 10, porque a eletricidade cai bastante, tá bom? Espero ter ajudado, espero ter colaborado com vocês aí um pouquinho. Qualquer dúvida, manda para mim. Tchau, até a próxima aula.